Boa tarde, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Esse último ano tem sido um ano de muito aprendizado com o Senhor. Na realidade, assim, isso é só uma força de expressão para mim, porque é um aprendizado constante do Senhor, entender a sua vontade. Muitas vezes não desce ao coração, né? Compreender aquilo que Deus quer, muitas vezes não significa que o nosso coração vai ficar bem, que nós vamos estar felizes, vamos nos sentir completamente à vontade diante da vontade de Deus. Por isso que é tão importante andar com Deus. Quando nós abrimos mão de andar com o Senhor, nossa adaptação à vida de Deus, ela se torna infinitamente mais difícil. Ela se torna impossível quando não andamos com Deus na realidade. Não há adaptação. Porque não há como nós fazermos a escolha de andar com ninguém. Nós andamos muitas vezes de braços dados com o mundo, com as filosofias que existem por aí, que são várias, com as ideias da cabeça de cada pessoa que compõe uma música, que pinta um quadro, que dirige ou escreve alguma história, um filme, escreve um livro. Essas pessoas, elas influenciam o nosso contato com a produção que esse mundo tem, influencia. E quando eu falo mundo, eu não estou falando do mundo necessariamente que o mundo de pecado, o mundo mau, onde o Sapricó reina. Eu estou falando aqui do mundo mesmo, a vida normal, a vida comum. Hoje eu estava assistindo com meus filhos, agora na hora do almoço, o Reino Gelado. E o Reino Gelado trazia alguma coisa para os meus filhos com relação a esse mundo. É bom assistir porque a gente vai conversando sobre a gente vai comparando com aquilo que a palavra de Deus fala, né, com relação a nós, né? Toda vez que eu vou disciplinar os meus filhos, eu lembro a eles da necessidade que eles têm de Cristo. Eles precisam de Cristo. E no Reino Gelado, a menina, filha de um feiticeiro, ela tinha um espelho que mostrava o interior das pessoas, o ser interior. Então, se a pessoa era boa, aquele espelho brilhava. Se a pessoa era má, aquele espelho ele era desagradável, ele, sei lá, o que fazia um assim, e a pessoa gritava lá, o malvado gritava, e era assim. E a grande questão hoje em dia é que nós, quando vemos essas coisas sem um olhar crítico, nós nos convencemos de que nós somos realmente bons, que nós estamos do lado certo, do lado daquela menina, do irmãozinho dela, né, que eram bons, e se esse espelho se virasse para nós, ia mostrar assim, ia brilhar muito mais. Olha, com Jesus ainda, coisa linda, né? Olhar-se no espelho e ver aquele espelho brilhar, aleluia. Só que, na realidade, a bondade do coração do homem, ela é uma grande mentira, uma grande farsa. Pelo menos assim, a ideia que a palavra de Deus passa sobre nós não é de pessoas boas. E o fato de nós nos enxergarmos nos livra de muitos problemas na nossa própria cabeça. Quando nós nos enxergamos, nós passamos a aceitar e a começar a trabalhar a nosso favor. Conheci uma pessoa que não sabia que estava doente, e por não saber que estava doente, comia
sempre as coisas, e ele gostava muito das coisas que faziam mal para a enfermidade que ele sentia. E ele morreu. Ele morreu porque quando descobriu o problema que ele tinha, já estava tão avançado, ele tinha contribuído tanto para a sua própria queda, né, para a sua própria morte, que não havia mais o que os médicos fazerem, e ele morreu. E isso é uma artimanha de Satanás também com relação à nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, ou na vida espiritual, quem não se enxerga, cai num buraco. Quem não se enxerga, acaba fazendo aquilo que faz mal para si próprio e que faz mal para as pessoas ao redor. Para explicar melhor isso, eu queria ler junto com os irmãos só o versículo 2 do capítulo 8, umas exortações que Moisés está fazendo ao povo com relação à caminhada, né? Fazendo uma retrospectiva, e ele está meio que lembrando o povo daquilo que... O livro de Deuteronômio é isso, né? É essa retrospectiva para poder entrar na terra prometida. Eu vou ler de 1 a 3, mas nós vamos nos concentrar no versículo 2, tá bom? Vamos ler juntos? Cuidareis de... Desculpa, eu vou dizer novamente o endereço. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Versículos de 1 a 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. A tua palavra é a verdade e nos alimenta, verdadeiramente nos alimenta. Muito obrigado por essa bênção. Queremos te pedir, Senhor, que com teu Espírito tu fale aquilo que eu não tenho para dizer, que tu atinjas onde eu não consigo atingir, que tu marques, graves no nosso coração, tu mesmo, a tua palavra, para que nós não pequemos contra ti, porque eu não consigo fazer isso, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vai ser só um breve compartilhar com os irmãos. Na realidade, é o dia de... Não somente o dia de hoje, o dia de ontem e o dia de hoje foram dias bem difíceis, mas como eu estava com muito desejo de compartilhar isso com os irmãos, foi esse texto aqui, ele estava no livro que Léo, o reverendo Leléo, me emprestou, que é chamado Depressão, Depressão, a escura noite da alma, o título do livro. E esse livro é muito legal. Eduardo Welch é o título, o autor desse livro. Que livro joia! Na realidade eu não li nada dele, esse é o segundo livro só, mas eu nunca li nada dele que não fosse palavra de Deus sendo destrinchada, aplicada às necessidades, às realidades do ser humano. E como eu vivi na minha vida a depressão,
E como todos nós somos constantemente tentados pelo mundo a descer esse tipo de ladeira. Logo no início do culto eu estava conversando com uma irmã que estava me falando isso. Olha, somos companheiros, né, disso daí, de depressão, não é? E é um momento extremamente difícil. Esse texto me chamou a atenção porque, na realidade, ele é meio que uma vacina contra a depressão. Claro, eu não lembro direito em que momento esse texto foi citado, mas eu lembro quando ele citou, eu fiquei pensando nesse texto, sabe? Eu parei de ler para ficar pensando nisso que Moisés estava falando. E assim, o que esse texto fala, pelo menos para mim, me chamou a atenção com relação às minhas expectativas. O texto começa dizendo assim, o versículo 2 do capítulo 8 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Moisés está falando isso para um povo que na realidade entraria na terra prometida, mas eles eram descendentes de um povo que saiu do Egito, caminhou 40 anos pelo deserto, deu trabalho que só para Moisés. Moisés teve hora que perdeu a paciência, e aí perdeu também o ingresso para entrar na terra prometida, né? Mas assim, era um povo difícil, e eu confesso, irmãos, que eu senti muita raiva do povo de Deus, lendo o Antigo Testamento. Povinho difícil. É um povo que, se vocês lerem Juízes, são acho que 10 capítulos, né? Alguma coisa assim, os irmãos podem depois conferir quantos capítulos tem. Mas os capítulos são assim: o povo de Deus entra na terra prometida, né, com Josué, mas aí o povo de Deus deserta, abandona Deus, começa a servir a outros deuses. Aí a mão de Deus pesa sobre eles, aí eles, Senhor, aí clamam por misericórdia, aí Deus socorre eles, aí eles voltam a adorar a Deus, depois eles voltam de novo a adorar a outros deuses, aí Deus pesa a mão sobre eles, aí Deus levanta um juiz que vai ajudar eles a prestar atenção às coisas de Deus, eles se voltam para Deus de novo, aí Deus salva eles através desse juiz, aí eles voltam a adorar esses deuses lá de fora, consagram seus filhos, matando eles e tudo mais. Eita, povinho difícil. E assim, olhando um pouco mais para trás, era um povo reclamão, povo que era escravo, e que de repente agora é liberto pelo Senhor, e lá no deserto, eles se tornam o povo da murmuração, e reclama, e adora também a um Deus que foi criado lá por Arão. Fazendo um resumo bem por baixo, eita, povinho difícil, é o povo de Deus. Mas olhando direitinho para o povo de Deus, eu vejo que não era fácil estar no deserto, pensando aqui no que Moisés está falando. Imagina você viver 40 anos no deserto, areia, sol escaldante na cabeça, no cucuruto lá, né? Aquela agonia. Eu tive final de semana passado no Pará, e lá no Pará eu entendi um pouquinho só do que o povo de Deus passava, porque lá no Pará parece que você está cozinhando numa panela de pressão. É maravilhoso. Eu imagino se os meus meninos estivessem lá e estivessem lá chorando, sei lá, Clarice tivesse feito cocô lá na fralda dela, e aquela agonia, e ela gritando, como seria para mim, assim,
cuidar deles. E pensar no deserto me fez pensar que o povo de Deus, eles estavam sofrendo muito. Não é fácil estar no deserto. Olhar na perspectiva do povo, se nós estivéssemos lá no deserto, imagino que nós estaríamos fazendo as mesmas coisas, reclamando: ai, cadê a água? A gente vai morrer de sede. Cadê a comida? Vai matar a gente de fome. Ai, que saudade do tempo que eu vivia lá no Egito, porque lá pelo menos tinha o que comer e o que beber, tinha um rio Nilo que eu enchia o bucho d'água, tinha muita comida lá e tudo mais, e eu podia trabalhar, mesmo que eu fosse escravo, mas era melhor do que estar aqui nesse sol quente. Eu varro a casa, a areia entra de novo, e ainda entra com força, e Deus não faz nada, porque Deus não para esse vento. E depois, cadê o vento que não chega? Esse calor horrível, esse tempo parado, que é isso? Eu teria motivos para reclamar, eu teria motivos talvez até para questionar a minha caminhada com Deus, porque uma terra que é prometida, e que eu espero 1 ano, 10, 20, 30, 40 anos por essa terra prometida, e eu não chego, eu não aguento. Olhando da perspectiva do povo de Israel, que acabou de sair do Egito, não era fácil o Egito, mas o deserto também não é fácil. Acho que foi Fubá que comentou sobre o deserto, que ele foi fazer uma caminhada, aproveitando que estava lá, na terra prometida, né? na terra de Israel. Ele disse que é extenuante o sol, cansativo. Só que Moisés está chamando a atenção e coloca palavras nesse texto que são tão legais. Ele fala assim: olha, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, eu perdi o texto. Pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou pelo deserto estes 40 anos. Veja, foi um tempo de dificuldade, e foi um tempo também de muito pecado. Mas é interessante, Moisés fala assim: o Senhor, teu Deus, foi quem te tomou pela mão e te conduziu pelo deserto. Durante todo esse tempo, Deus estava comigo. Durante todo o tempo de luta, foi o Senhor quem estava me conduzindo pelo caminho mais difícil. O povo de Deus fazia assim, pelo deserto, em direção à terra prometida, mas estava em direção, sim, nada de aspas. Só que no caminho de Deus não há ausência de Deus. O caminho de Deus é o caminho por onde o Senhor nos conduz pela mão, ainda que seja o caminho mais difícil, ainda que seja o caminho de mais lutas, ainda que seja o caminho com mais, pensando humanamente, desvantagens, que é o que as pessoas querem por aí. Imagino até que o caminho de Deus seja sempre o deserto, e nossa satisfação talvez esteja colocada no lugar errado. O que é que enche o teu coração? O que é que traz paz à sua vida? O que é que te enche de alegria? Quando é que você se sente mais satisfeito e pleno? Quando é que você consegue dormir, deitar a cabeça no travesseiro e descansar? O convite, pelo menos agora, pensando aqui nesse caminho de Deus, que era o deserto, para nós é para refletirmos sobre onde está a nossa alegria. Porque com certeza a alegria do povo de Israel estava no seu bem-estar, estava na ausência de algumas dificuldades que eles estavam vivendo. E essa é a tentação do meu coração, é em se satisfazer
com as coisas, e achar ruim quando essas coisas não estão presentes na minha vida, achar ruim o caminho de Deus, porque Ele é o deserto. Mas é o deserto o caminho de Deus. Muitas vezes eu estou feliz porque os meus filhos estão com saúde, e isso é um motivo para estar feliz. Mas quando eu estou trilhando o caminho de Deus, olhando para Deus, quando eu me alimento da vida de Deus, todas as coisas elas se tornam menores, como nós cantamos: quando tudo se apaga devido ao teu resplendor, eu te adoro. Eu lembro que eu tinha um ódio de uma música que falava assim: quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Eu lembro, eu estava no meio da depressão, eu estava com um ódio. A gente estava no carro, eu estava com a Adelson Júnior, e tocava muito aquele CD do Palavra da Vida. Toda vez que tocava essa música eu dizia: confiarei? Confiarei o quê? Na hora que chegar a dificuldade, vai ter medo mesmo, vai tremer as pernas, vai sofrer, vai chorar, quando não vê Deus. Que é isso? Só que esse é um dos ideais de Deus para a nossa vida. Não existe caminho de Deus que não seja maior do que nós, que o caminho de Deus é igual a Deus. O caminho de Deus é a manifestação do ser de Deus, é a manifestação da sua vontade, do seu bem para a nossa vida, que não tem nada a ver com as coisas aqui. E mais, vai além daquilo que nós somos, porque nós somos esse povo rancoroso, esse povo cheio de murmuração, esse povo cheio de sonhos para aqui e para essa terra. Nós somos esse povo que muitas vezes dorme direitinho à noite, porque recebeu o sustento, porque está todo mundo com saúde, porque não existe deserto para atravessar, porque não está fazendo calor. O que quer que seja, não é necessariamente Deus que está enchendo o nosso coração de prazer e de alegria. Veja, irmãos, eu não estou condenando a quem se sente feliz com essas coisas. Todas essas coisas são boas. Eu estou perguntando, questionando ao meu próprio coração, e espero que os irmãos façam o mesmo: aonde está o nosso prazer? Aonde está o meu prazer? Porque é muito fácil ser reprovado por Deus no caminho de Deus, sendo conduzido por Ele. Foi Deus quem conduziu o povo dele pelo deserto, mas muitos foram reprovados, caíram mortos pelo caminho. Eles mesmos fizeram mal a eles, achando que eles eram dignos de alguma coisa que eu não sei o que era, de algum bem-estar, de algum prazer, de suas necessidades que eles entendiam como necessidades primárias sendo satisfeitas. Mas como nós falamos na última mensagem, nós não precisamos de nada além do Senhor. Nós não precisamos de esposa, nem de filhos, nem de carro, nem de casa. Todas essas coisas são importantes, mas necessidade só do Senhor. Sem Ele nós morremos, sem Ele nós não passamos. Então, olhando para trás, eu consigo ver, pelo menos agora, e espero continuar vendo, mas infelizmente só agora que eu questiono o meu coração em relação a onde está o meu prazer. Mas eu consigo ver os meus sonhos, pelo menos quando eu morava lá no Cabo, e aí vem um namoro que eu terminei, um envio da minha igreja que era impossível para um lugar chamado Palavra da Vida, para passar um ano estudando música, tendo o melhor seminário de música, ou melhor escola de música da América Latina aqui, o Seminário Batista. Mas aí Deus me manda para lá, para ficar, para fazer Ele mesmo o caminho que era dele.
recordar-te-ás do caminho pelo qual o Senhor no deserto fez você passar. E assim eu me lembro como foi, quantas alegrias e quantas tristezas houve. Mas eu lembro que se não fosse aquilo, eu não estaria nem aqui nessa igreja. Eu lembro que os meus sonhos eram ser professor de música na escola de música lá no Cabo, José Ladislau Pimentel, né? Onde o esposo de Aldaísa já foi professor, e hoje Deus o livrou também, e ele é e ele é promotor, né? E assim, era isso, e nos finais de semana ir tomar banho de praia lá em Gaibu, sabe? E assim, eu lembro de todas as lutas que houve, lembro de todas as alegrias também, mas olhar para trás e poder ver Deus me fazendo conhecer Rani, Deus me fazendo conhecer a cada um aqui, né? Cada irmão, e podermos fazer essa caminhada juntos, ver também quantos ao meu redor caíram, e ver também eu mesmo, no meu momento lá de depressão, eu mesmo questionando muitas coisas na minha vida, meu próprio ministério e tudo mais, ver o quanto é difícil olhar para a própria vida e dizer assim, rapaz, quanta coisa ruim eu fiz. Porque durante a depressão é assim, a gente faz assim, sabe aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça, de coisas que a gente fez, alguma gafe que a gente cometeu no passado, que a gente faz, sai pensamento, ele faz parte do dia inteiro da vida da gente, a gente está lembrando de tudo que de errado a gente fez, todos os pecados, todos os erros, até as coisas bobas que a gente falou, sabe, você lembra tudo que não presta, pelo menos isso estava sempre na minha mente, sabe? Mas se eu me enxergasse, mesmo durante a depressão, eu poderia dizer assim para mim mesmo, este sou eu, tudo que eu fiz é uma manifestação de quem eu sou, e eu me recordo de que, apesar de mim, o meu Deus me tomou pela mão durante o deserto, e os propósitos dele eram os melhores. Quais eram? A parte B fala, para te humilhar, Luciano, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor tinha te ensinado, se você estava disposto realmente a fazer essa caminhada com Ele, para te humilhar, porque na realidade, eu em muitos momentos sou tentado a achar que eu sou bom, que aquele espelho, quando eu me olhar, ele vai brilhar, vai iluminar o meu rosto, e na realidade eu não sou. Me humilhar significa me colocar no meu lugar, significa me fazer entender que eu não presto, e apesar disso, o meu Deus me ama. Deus conduziu o seu povo no caminho pelo deserto, apesar desse povo. Claro, muitos não entraram no descanso do Senhor, e é possível viver a vida aqui na terra sem descanso algum, todas as vezes que o nosso coração quiser colocar em qualquer outra coisa o seu prazer, porque todas as coisas aqui na terra passarão, e como fala Timothy Keller, todos os nossos ídolos vão nos decepcionar. Os meus filhos, se eles forem os meus ídolos, eles vão me decepcionar. A minha esposa, se ela for o meu ídolo, ela vai me decepcionar. O meu ministério, se ele for o meu ídolo, ele vai me decepcionar. Se eu for o meu ídolo, eu vou me decepcionar. O caminho de Deus é um caminho que é trilhado para mostrar quem nós realmente somos, e a expectativa de Deus é que nossos olhos estejam nele.
E que quando nós olhemos para trás, nós vejamos o quanto Deus nos abençoou na caminhada, ainda que ela tenha sido difícil, ainda que ela tenha sido cheia de problemas, ainda que ela tenha sido cheia de lutas e sofrimentos. Esse é o caminho de Deus, esse é o caminho que eu devo trilhar, porque se Ele é o meu Deus, se nele estão as minhas expectativas, com certeza eu não serei abalado. Com certeza eu não serei decepcionado. Tem um cântico, Zaque, por favor, vem cá, Zaque, Lá maior, que eu cantava desde criança. Eu queria ver quantos irmãos são velhos na igreja, o suficiente para lembrar dele. Ele fala: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho a circunstância, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho a circunstância, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Tu é velho, né, mano? Também, né? Na igreja, claro, né? Desde criança, né? Crescidos na igreja. A paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Ele me amou primeiro. Ele me tirou do Egito. Ele me fez trilhar um caminho que talvez não fosse o melhor dos caminhos, pelo menos na minha perspectiva. Eu passei por muita coisa ruim, sabe? Mas assim, até que não passei por muita, olhando para muita gente aqui. Mas assim, nós não precisamos de bem-estar. Nós não precisamos de um ventilador ou ar-condicionado no deserto. Nós não precisamos de nada para viver essa vida aqui, cheia de lutas, cheia de dificuldades, para trilhar esse deserto. Nós precisamos do Senhor e precisamos olhar para nós com uma franqueza necessária, que nos faça acertar o caminho com Deus, conhecer a sua graça, graça que nos ama apesar de nós, porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer o melhor para nós, Ele quer nos humilhar, Ele quer nos provar, Ele quer ver o que está no nosso coração, ainda que essa frase aí quer dizer assim, Ele quer revelar, porque conhecer o nosso coração, no início do culto nós já vimos, né? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, como disse o pastor Josué Rodrigues, a minha alegria é o Senhor, que conheceu a minha alma e não me desprezou. Vamos orar a esse Deus maravilhoso nesse momento? Senhor, nos ajuda, Pai. Nós queremos dar os passos certos nesse deserto. Nós queremos esperar só no Senhor. Nós queremos aprender a viver de tal forma que a nossa vida possa nos trazer não apenas saúde física, mas saúde espiritual. Nós queremos viver uma vida, Senhor, que glorifica o Teu nome. Nós queremos olhar para as nossas dificuldades e vê-las sendo suplantadas pelo amor, pelo Senhor. Move o nosso coração na Tua direção, Pai. Nós queremos andar contigo. Nós queremos ser influenciados pela Tua vida, não apenas influenciado. Nós queremos que o Senhor viva a Tua vida através de nós. Nós queremos abandonar o engano de que Deus nos ajuda a viver a sua vida. Nós queremos, Senhor, que o Senhor viva completamente através de nós.
Nós não temos outra vida para viver, Senhor. Nós não temos outro prazer que nós queiramos ter em nossa vida, em nosso coração, senão o Senhor na nossa vida, Pai. Que ao deitarmos em casa, que ao acordarmos felizes, que nós estejamos vivendo tudo isso por motivos corretos. Que o nosso prazer esteja em primeiro lugar em Ti, Senhor. Que a nossa esperança esteja em Ti. Que o nosso coração, Senhor, possa se adaptar à Tua vida. Que o Senhor possa nos moldar diariamente, que o Senhor possa nos provar, que o Senhor possa nos revelar quem nós somos, ó Pai eterno, para que nós possamos enxergar a Tua graça sobre nós, que nós não tenhamos desculpas para pecar, desculpas para murmurar, desculpas para reclamar da vida, desculpas para achar isso ou aquilo ruim ou bom, o que quer que seja. Nós não queremos motivos para pecar. Nós não queremos, Senhor, nos justificar na nossa própria miséria. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Tem misericórdia de nós, pecadores, que no deserto não somos aquilo que deveríamos ser. E faze-nos, Senhor, andar para a Tua glória, vivendo a Tua justiça e não a nossa, vivendo a Tua vida e não a nossa, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos cantar. Eu queria convidar a equipe de louvor para cantar um cântico de consagração, que é uma oração. Eu venho, Senhor, a minha vida oferecer, mais uma vez, como oferta de amor, sacrifício. Eu quero viver a Tua vida.